E aí, galera, tudo bem? Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as indústrias. Primeiramente, a gente vai ver como que é dividido os setores da nossa economia, ou da economia de qualquer país. Então, a gente pode dividir qualquer economia em três partes. O setor primário é aquele que tem essa relação mais próxima com a natureza. Por quê? Porque nele a gente faz atividades como extrativismo e agropecuária. O extrativismo é aquela atividade de extrair algo da natureza, como por exemplo um vegetal, em que a gente extrai plantas, minerais ou qualquer outra coisa da natureza. Então, o açaí, por exemplo, que a gente consome, ele vem do extrativismo vegetal. Já na agropecuária, a gente tem essa atividade de criação de animais ou do cultivo de plantas para a nossa alimentação. Já o setor secundário é aquele das indústrias, que vai ser o foco da nossa aula de hoje. E por fim, o terciário é aquele que realiza atividades como comércio e serviços. Então, por exemplo, vamos imaginar um cenário hipotético de uma caneta e como que ela perpassa por todos esses três setores da economia. Bem, normalmente a caneta ela vai ser feita de plástico e esse plástico da caneta ele vai ser extraído, então a partir lá do extrativismo, pelo petróleo. Então vai ser extraído o petróleo nesse setor primário da economia e esse petróleo vai ter que passar por uma indústria, já que vai ser um petróleo bruto que sozinho ainda não serve para se fazer o plástico. Então aí ele vai passar por alguns processos industriais em que ele vai ser dividido. Então a parte da gasolina vai ser dividida e utilizado para combustível, vai ser dividida a parte de querosene, parte de parafina e a parte que vai ser também útil para a gente fazer o plástico. E aí a própria indústria, mas aí no caso outra indústria, utilizará esse petróleo próprio para se fazer o plástico e vai fazer o plástico dessa caneta. E esse plástico dessa caneta vai ser vendido aonde? No setor terciário, a partir do comércio. E o que é também interessante de notar é que, no geral, nos países mais desenvolvidos ou mais ricos, eles costumam ter um setor secundário e terciário mais forte, já que a criação de indústrias e, consequentemente, muitos produtos disponíveis para serem vendidos em comércio ou utilizados em qualquer serviço, eles vão depender de dinheiro, de um certo capital. E por isso que os países desenvolvidos têm esses dois setores mais fortes, enquanto países mais pobres costumam ter o setor primário mais forte, já que eles, como não têm tantas condições, vão acabar dependendo mais desse extrativismo de materiais da natureza ou da produção agrícola e de animais, né, a pecuária. Então, o foco da nossa aula de hoje vão ser as indústrias. Então, vamos entender rapidamente qual seria a definição de uma fábrica. Uma definição de dicionário que eu coloquei aqui para vocês, que fábrica é o quê? Um estabelecimento industrial onde se transforma matéria-prima em produtos. Então, matéria-prima seria o quê? Qualquer material que eu tirei ali da natureza. Então, realizei extrativismo e esse material, naquela forma em que se encontra, não é a mais interessante ainda para ser utilizado. Então, eu vou precisar transformá-lo, aquele material, em outro. Então, é só a gente pensar, um minério de ferro, ele naquela forma não é muito útil para a gente, concorda? Então, a gente vai ter que transformar em um ferro metálico, que é esse ferro que a gente utiliza. E quem que vai fazer esse processo de transformar? São as indústrias. E vai ser outra indústria também que vai fazer o quê? Esse ferro ser transformado em algo que eu quero. Então, qualquer material que eu quero, um equipamento eletrônico, que vai utilizar muitos minerais, por exemplo, vai ser feito por outra indústria. E por que é importante as indústrias? Porque elas vão produzir basicamente a maior parte das coisas que a gente utiliza no dia a dia. Então, esse celular ou computador que você está assistindo essa aula agora foi feita em uma indústria. E além disso, ela gera também muitos empregos, já que várias pessoas trabalham nessa indústria ou diretamente, ou também vendendo produtos que vieram de indústrias. Mas claro que, se a gente for ver, essa questão da geração de empregos está diminuindo nos últimos tempos, já que está cada vez mais tendo a mecanização e até robotização das indústrias, de forma a diminuir a quantidade de pessoas trabalhando diretamente. A gente vê que as indústrias estão com maior concentração no hemisfério norte, que são os países mais desenvolvidos, mas elas também estão avançando em outras regiões do mundo. E a gente vai entender na aula de hoje por que
que, inicialmente, essas indústrias estariam mais concentradas nesses países desenvolvidos ou mais ricos. Claro que o dinheiro é uma das principais questões. E por que que agora, então, nas últimas décadas, a gente está vendo uma direção contrária? Ou seja, por que que a gente está vendo nas últimas décadas várias indústrias migrando para países com menos desenvolvidos, com menos capital? Então a gente vai entender melhor. Estou aqui para exemplificar melhor o que eu falei para vocês. A gente vê aqui as indústrias com maior concentração, olha em verde, a gente vê locais que têm uma quantidade muito grande de indústrias, que são regiões densamente industrializadas. Então a gente vê o que aqui? Ó, países desenvolvidos, como os Estados Unidos, grande parte da Europa, com bastante pontos verdes ali, uma certa parte ainda assim da Ásia, em que a gente já vê nessas regiões aqui, já mais da Ásia, em que aconteceu uma industrialização mais recente. Assim como aqui no Brasil, que a gente vê também já áreas industrializadas mais recentemente. E a gente vai conseguir entender por que está acontecendo essa tendência de antes a gente via uma maior concentração, e ainda tem uma grande concentração em países do norte, mas atualmente está aumentando essa quantidade de indústrias em países considerados periféricos, como Brasil, Argentina, África do Sul e muitos outros. Bem, primeiro a gente tem que entender que as indústrias não são tudo a mesma coisa. Normalmente, quando a gente pensa em indústria, a gente só pensa em um local que tem uma chaminé e que lá é uma indústria, e são todas iguais. Mas na verdade, não. Elas têm algumas subdivisões. Uma das principais subdivisões, ou classificações que a gente pode fazer das indústrias, são essa daqui, em 3 tipos, relacionada ao tipo de produto que ela vai nos gerar. Então, a gente tem as indústrias de bens de produção, de bens de capital e de bens de consumo. Então vamos detalhar um pouco melhor cada uma delas. As indústrias de bens de produção são também chamadas de indústrias de base, exatamente por elas estarem na base dessa cadeia aqui de produção industrial. E também podem ser chamadas de indústrias pesadas. E pesadas por utilizarem ou uma grande quantidade de matéria-prima ou uma grande quantidade de energia. Em alguns casos, as duas coisas. E aí é só a gente pensar, por exemplo, em siderúrgicas e metalúrgicas, que são essas empresas que vão acabar trabalhando com esses minerais, desde a extração até a fundição de minerais, como o ferro, elas vão necessitar de uma grande quantidade tanto de matéria-prima quanto de energia. Porque, é claro, vão utilizar energia tanto para extrair esse mineral, que vai estar ali em uma certa região, como também para poder fundir depois todo esse material. Que vão precisar de fornos muito quentes, com temperaturas altíssimas, para poder conseguir fundir esse mineral e assim virar o ferro metálico, por exemplo. Mesma coisa as indústrias petroquímicas, que também vão ter muito gasto ali de energia para poder retirar o petróleo e depois também para aquecê-lo e separar as suas partes. E como que a gente identifica se uma indústria é uma indústria de bens de produção ou indústria de base? Bem, essas indústrias têm como característica transformar uma matéria-prima, então, por exemplo, um mineral, madeira ou qualquer coisa do gênero, em um produto utilizável para outras indústrias. Então, é uma indústria que produz algo com destino a outras indústrias. Então, uma indústria que pega o minério de ferro e transfere ele em ferro metálico, como uma siderúrgica, é uma indústria de bens de produção. Mesma coisa uma indústria petroquímica, que pega o petróleo bruto e vai transformar em todos os derivados de petróleo que a gente conhece. As indústrias mineradoras, como a Vale, também é uma indústria de bens de produção, exatamente por isso. Ela extrai aquele mineral da natureza e vai transformá-lo ele em algo utilizável, no caso um ferro metálico, que estava ali na forma de minério e transforma em ferro metálico. Já a indústria de bens de capital, ela é chamada por esse nome, intermediária, exatamente por estar ali no meio entre a indústria de bens de produção e a indústria de bens de consumo. E por que ela estaria nesse meio, nesse intermédio dessas duas indústrias? Exatamente pelo que ela produz, que são máquinas e equipamentos para os outros 2 tipos de indústrias. Então, por exemplo, uma indústria de autopeças, ela vai produzir peças de carro, por exemplo. E esses materiais, a matéria-prima desses materiais vieram da indústria de base. Então, da indústria de base, pegou lá o ferro ou o plástico, que foi levado para uma indústria de bens de capital. E nessa indústria de bens de capital,
pegou esse ferro e construiu a carcaça do carro, elas vão ser levadas para uma outra indústria que vai montá-la, que seria a terceira indústria que a gente vai ver em seguida. Então ela estaria nesse meio. E é lá também que produz máquinas industriais. Então, por exemplo, para produzir o carro vão ser utilizadas várias máquinas, como esteiras e reservatórios e vários outros tipos de maquinários. E todos esses maquinários, eles foram feitos nesse tipo de indústria. Por isso que é uma indústria que faz máquinas para outras indústrias, ou também qualquer outro tipo de equipamento. E elas têm como característica normalmente estarem próximas de indústrias consumidoras dos seus produtos, para de certa forma facilitar o transporte. Então elas já estão muitas vezes localizadas ou próximas dessas indústrias de bens de produção ou próximas às indústrias de bens de consumo. E essas são as indústrias mais conhecidas quando a gente pensa em indústria. Por quê? Porque é esse tipo de indústria que produz bens de consumo, que são esses produtos destinados à população em geral. Praticamente qualquer coisa que você consome em um mercado, em uma papelaria ou em qualquer outro comércio veio de uma indústria de bens de consumo, porque ela tem como público-alvo você ou qualquer outra pessoa que você conhece. E ela é chamada muitas vezes de indústria leve exatamente por utilizar menos energia e matéria-prima do que a indústria de bens de produção, ou a indústria de base. Por isso que a gente tem a indústria pesada, essa indústria intermediária, e a indústria leve, que é a indústria de bens de consumo. E nela, a gente tem questão de localização, normalmente mais espalhadas geograficamente. Porque essas empresas elas gostam muitas vezes de estarem próximas do seu mercado consumidor. Então, uma indústria de bebidas, por exemplo, ela vai gostar de estar próxima de um local em que vai ter pessoas que vão consumir essas bebidas. Porque ali ela não vai ter tantos problemas com o transporte, certo? Porque o transporte vai ser fácil e rápido, o que é algo importante para essas empresas. E esses bens de consumo, eles podem ser divididos em duráveis, semiduráveis e não duráveis. Então, o próprio nome já diz qual que é a origem desses bens de consumo. Os duráveis são aqueles que normalmente têm uma vida útil grande. Vários e vários anos a gente pode acabar utilizando. Como carros, veículos no geral, eles duram vários anos. Tanto que tem veículos já de várias décadas e ainda estão firmes e fortes. Os semiduráveis são aqueles que normalmente duram alguns anos, mas não costumam passar muito disso. Por isso que vestimentas são o melhor exemplo de semiduráveis, ou calçados também. Já os não duráveis são aqueles que a gente consumiu e acabou, vamos dizer assim. Eles não têm uma vida útil muito grande, como os alimentos. E aqui alguns exemplos para vocês de cada um deles. Então, os duráveis, a gente tem os automóveis, como eu falei, eletrônicos, por mais que talvez para alguns eletrônicos não sejam tão duráveis, né? Tem gente que troca toda hora de eletrônico, de celular, por exemplo. Mas, teoricamente, você consegue durar um celular por vários e vários anos. E também eletrodomésticos, que também costumam durar muitos anos. Já os semiduráveis tem as roupas, como eu falei para vocês, calçados, que também muitas vezes duram um certo tempo, mas tem uma vida bem menos longa do que esses outros produtos duráveis, e acessórios em geral, como acessórios que utilizamos com roupas, relógios e por aí vai. Já produtos não duráveis são aqueles que a gente consome instantaneamente, como alimentos, bebidas e medicamentos. Agora que a gente entendeu como que as indústrias são divididas, vamos entender quais são os motivos que fazem uma indústria se instalar em um local e não em outro. Por que uma indústria muitas vezes escolhe um local para se instalar? Tem que ter motivos para isso. A maioria desses motivos envolvem dinheiro, claro. Money é um dos principais fatores que fazem uma empresa se instalar em algum local. Então, os fatores locacionais são quais desses fatores ou motivos, motivações, que levam essa empresa a se instalar em determinado local. Esses fatores eles não são influenciados e de modo igualitário. O que seria eles não serem influenciados de modo igualitário? Isso quer dizer que alguns desses fatores vão ser mais importantes que outros na hora de uma empresa escolher, principalmente a questão financeira. Esse é um dos principais motivos. E por quê? Porque, logicamente, se eu consigo, ao instalar uma indústria em algum local, gastar menos dinheiro na sua produção, eu vou ter um produto muito mais barato. Eu vou, consequentemente,
obter um lucro maior do que os meus concorrentes. Por isso que é importante a busca por um preço menor em uma indústria. Então, esses aqui, nesse esquema para vocês, eu resumo quais são os principais fatores locacionais. Então, a gente vê ali, o mercado consumidor, próximo. Então, uma proximidade de mercado consumidor para algumas indústrias é interessante. Ter uma fonte de energia também pode ser interessante, porque muitas indústrias utilizam muita energia. Incentivos fiscais, então menos imposto, pode ser interessante. Uma rede de transportes eficiente, como a gente já falou na última aula sobre transportes. Disponibilidade de água, então em algumas indústrias é interessante se eu tiver mais água. Ter uma rede de telecomunicações, internet para eu poder me comunicar. Matéria-prima, essencial, certo? Qualquer empresa utiliza matéria-prima. Então é necessário ela estar disponível naquele local. Uma mão de obra qualificada, ou seja, pessoas que têm alguma formação técnica ou acadêmica. Também mão de obra não qualificada, em que você não tem essa formação. E além de outros produtos e serviços que irão atender essa minha empresa, como serviços de manutenção. Então vamos detalhar um pouco melhor cada um desses fatores locacionais que influenciam uma fábrica se instalar em um local ou não. Bem, o primeiro deles é o mercado consumidor. Como eu falei para vocês, ele é muito interessante em empresas de bens de produção, já que esses produtos vão destinar exatamente ao mercado consumidor. Então, caso essa fábrica já esteja próxima do seu mercado consumidor, você vai gastar menos com transportes, correto? Porque já está próximo, então vai ser simplesmente eu chegar lá, entregar e assim obter um custo menor no final. Entretanto, esse não é um empecilho para grandes empresas. Então vamos pensar a Coca-Cola, por exemplo. Não chega a ser um empecilho tão grande se ela não estiver do lado de um mercado consumidor, simplesmente pelo fato de elas venderem para o mundo inteiro. Então, não precisa se preocupar com um mercado consumidor específico, diferente de uma empresa menor. Então, uma empresa menor, que a gente pode pensar, uma empresa aqui do estado de São Paulo. É óbvio que é interessante, se ela vai vender para o público aqui de São Paulo, estar em uma cidade próxima à capital. Agora, uma empresa grande como a Coca-Cola, ela não precisa estar necessariamente próximo da capital. Ela pode estar em qualquer lugar, porque ela tem mercado consumidor no mundo inteiro. Então, essa é uma grande diferença. Claro, além disso, para outros tipos de empresas, como empresas de base, elas não precisam estar necessariamente próximo de mercado consumidor, e sim próximo de indústrias que ela irá vender esse produto. E fontes de energia. Por que é importante fontes de energia? Porque muitas empresas utilizam muita energia. Então, igual eu falei para vocês, siderúrgicas e metalúrgicas, elas usam muita energia. Então, é importante que naquele local em que ela vai se instalar, naquela cidade, tenha alguma fonte de energia. Então, se uma cidade tem uma hidrelétrica, por exemplo, para fornecer energia, é algo que é um atrativo para essa empresa, que vai conseguir uma energia provavelmente a um custo baixo. Isso é outra coisa importante. Ter um custo baixo também de energia pode ser decisivo dependendo da indústria. Então, uma indústria de alumínio que utiliza muita energia, é importante, sim, naquele local, tenha uma energia de baixo custo, para poder, assim, garantir um preço menor para esse alumínio. E aqui, para exemplificar melhor para vocês, que essa questão energética ela era muito mais importante lá na primeira Revolução Industrial. Tanto é que, nessa época da primeira Revolução Industrial, acabava se tendo uma maior proximidade das fábricas às jazidas de carvão. Porque o carvão mineral, como vocês sabem, ele era essa fonte de energia na primeira Revolução Industrial. Por isso que muitas indústrias se instalaram próxima a essas jazidas, para poderem utilizar continuamente essa fonte. Mas hoje em dia, a partir da segunda Revolução Industrial e dessa revolução tecnológica que a gente vive atualmente, a gente não depende mais do carvão mineral. A gente usa principalmente o petróleo e a eletricidade. E como esses dois, tanto o petróleo como a eletricidade, podem ser transportados mais facilmente do que o carvão mineral, hoje em dia não existe mais tanta essa dependência de proximidade dessa fonte de energia, exatamente por eu poder transportá-la. Então, por exemplo, muito da energia que a gente utiliza vem lá da usina hidrelétrica de Itaipu, e que está a vários quilômetros de distância. Então, por isso que uma indústria que queira utilizar energia elétrica aqui no estado de São Paulo não precisa ir lá próximo à usina de Itaipu. Ele pode se instalar aqui mesmo, já que os fios de energia irão trazer toda essa energia elétrica de lá até aqui.
Incentivos fiscais. Eu diria para vocês que esse é um dos fatores locacionais atualmente mais importantes, um dos mais importantes, porque ele envolve essa questão de dinheiro, diretamente. E o que é o incentivo fiscal? É eu cortar ou isentar de imposto essa minha indústria de forma a tornar isso um atrativo. Então, eu tentar convencer essa indústria, essa empresa, a se instalar na minha cidade, já que eu estou oferecendo condições melhores para ela. Já que ela vai pagar menos impostos, consequentemente, ela vai se interessar em se instalar ali para poder ter um custo menor na sua produção. E assim, consequentemente, os dois seriam ganhando. A empresa sai ganhando por pagar menos imposto e a cidade sai ganhando por quê? Porque ainda assim, mesmo pagando menos imposto, ainda vai pagar imposto, logicamente, o que aumenta a receita da prefeitura e gera empregos na economia. E também movimenta toda essa economia, já que esse produto vai ser vendido na cidade, seja lá ele qual for. E todo esse cenário em que a gente vê de diminuição de impostos acaba gerando uma disputa muito acirrada entre as cidades, que é o que a gente chama de guerra fiscal. Muitas cidades acabam competindo entre si para ver quem oferece condições melhores para essa empresa. Então, uma cidade às vezes pode ir lá e oferecer, eu vou abater 50% do imposto da empresa. Outra pode ir lá e oferecer a mesma coisa, mas doar um certo terreno para poder instalar a base da empresa. Então, cada uma vai competindo entre si e fazendo essa guerra aí para ver quem que leva a empresa, que consequentemente vai trazer dinheiro, muito capital para a cidade. Então, o outro fator são as redes de transportes. E eles são claramente muito importantes, a gente ter uma rede de transportes naquele local, porque é isso que vai garantir que eu receba a minha matéria-prima e que depois eu escoe o produto que eu fiz na minha fábrica. Porque não adianta nada eu conseguir produzir depois se eu não conseguir mandar para o meu destino aquele produto que eu fiz. E de preferência com rapidez. E outra coisa que é muito importante é a questão da intermodalidade. Lembra que eu falei para vocês na última aula sobre transportes de intermodalidade? Que é exatamente essa opção de eu ter vários meios de transporte para eu poder escolher qual é o mais vantajoso para mim. Isso também é importante, que as empresas sempre vão olhar em uma cidade se ela tem várias opções. Então, se eu tiver, eu tenho transporte rodoviário, tenho ferroviário, tenho aeroviário, é interessante isso para uma indústria, para ela poder escolher e adaptar às suas necessidades. E exatamente por essa grande importância que os meios de transporte têm em uma indústria, é muito comum a sua presença em entroncamentos rodoviários ou ferroviários. Então, essas regiões em que a gente tem esse encontro de várias rodovias e ferrovias são muito atrativas para uma indústria, já que vai permitir com que esse material chegue de vários pontos ou também saia daquele ponto e vá para inúmeros locais de forma mais eficiente. Outras questões importantes das redes de transportes é que atualmente a gente já vê que muitas indústrias não dependem mais da localização próxima à matéria-prima. Por quê? Porque como hoje em muitos países já temos essas redes de transportes de forma muito rápida, eu não preciso mais me localizar próximo à matéria-prima, porque eu terei um meio de transporte que leva essa matéria-prima até a minha indústria. Então eu acabo vendo outros fatores na hora de decidir onde instalar minha empresa, e não apenas a questão de proximidade da matéria-prima. E as indústrias de bens de alto valor agregado, então indústrias de alta tecnologia, então eletrônicos, robótica, qualquer coisa do gênero, elas acabam ficando muito próximas a aeroportos. Lembra que eu falei para vocês que para transportar produtos de alto valor agregado, na última aula, é interessante o transporte aeroviário. E telecomunicações, como internet e telefonia, também é algo muito importante se a gente for pensar numa indústria. Já que a gente vive hoje num mundo com essa globalização, ou seja, esse mundo integrado, essa integração entre todos os países do mundo, e é importante assim em que eu consiga me comunicar facilmente entre as minhas indústrias para transmitir assim as informações necessárias, como questões de estoque, como a falta de matéria-prima. Então, se eu estiver faltando matéria-prima, eu preciso conversar com os meus fornecedores para eles me trazerem mais matéria-prima. Então, é importante essa comunicação. Também para eu poder conversar com o pessoal que irá comprar esses produtos que eu gerei. Então, para isso é importante que nessa cidade eu tenha uma boa infraestrutura de telecomunicações. E além disso, essa questão das telecomunicações também ajudou no fenômeno da descentralização industrial.
conforme eu falei para vocês quando a gente viu o mapa lá dos espaços industriais, que a gente vê atualmente que já muitos outros locais do mundo, que são considerados periféricos, já estão recebendo mais as indústrias. Exatamente muito pela questão dos transportes, em que a gente falou agora há pouco, e a questão de telecomunicações mais avançadas. Então, uma empresa europeia, por exemplo, ela pode resolver instalar uma indústria aqui no Brasil, porque ela sabe que ela vai conseguir se comunicar rapidamente a partir da internet com tudo que está acontecendo aqui na indústria dela. E também vai conseguir transportar rapidamente todos os produtos aqui para o mercado europeu ou qualquer outro mercado mundial em que ela vai abastecer. Outro fator que as empresas podem levar em consideração é a disponibilidade de água. Isso é claro se for uma empresa que exige uma grande quantidade de água na sua fabricação. Então, uma indústria alimentícia, por exemplo, ela muitas vezes vai utilizar muita água ali na preparação desses alimentos. Então, é um fator que ela tem que analisar na hora de escolher onde instalar, o local de instalação da sua empresa, da sua indústria. Além disso, até muitas indústrias que a gente nem imagina podem acabar utilizando também água. Então, até a indústria de eletrônicos muitas vezes acabam utilizando água para lavagem de muitos equipamentos antes de serem utilizados. Então, até mesmo coisas que a gente nem imagina acabam utilizando muita água no processo. A questão de matéria-prima, hoje em dia a questão da proximidade da matéria-prima não é mais tão importante quanto antigamente, já que a prioridade de muitas empresas não é mais essa, muito por causa do grande avanço no sistema de transportes. Então, mesmo se a minha matéria-prima estiver muito longe, não tem problema. Então, uma indústria alimentícia, por exemplo, em que ela trabalha na fabricação de pães, ela não precisa estar próximo mais de uma lavoura de trigo, simplesmente porque ela vai ter caminhões ou ferrovias que irão levar esse trigo até a sua indústria. Então não é mais necessário essa dependência da proximidade da minha matéria-prima. Mas é claro que para uma indústria de base, muitas vezes é interessante essa proximidade, exatamente por ela utilizar muito essa matéria-prima. Então, uma siderúrgica, por exemplo, que vai utilizar em grande quantidade essa matéria-prima, ali extraindo diretamente os minérios, pode ser interessante essa proximidade. Tanto é que a gente vê isso como exemplo, muitas empresas localizadas no quadrilátero ferrífero, que é aquela região lá um pouco mais ao sul de Minas Gerais, que são essas empresas mineradoras. Então elas já estão próximas ali desse local que elas vão extrair e depois fundir esse minério para poder virar um ferro, por exemplo, ou qualquer outro mineral. É claro que também é importante outros produtos e serviços que eventualmente a minha indústria utiliza. Porque vamos pensar, a minha indústria vai ter o quê? Vai ter máquinas, vai ter vários equipamentos que são utilizados, e esses equipamentos vão precisar de manutenção. Então é importante naquele local eu ter esses serviços disponíveis também para eu poder garantir a continuidade e a vida útil das minhas máquinas. E é claro que muitas indústrias dependem diretamente também de outras indústrias para fornecer alguma matéria-prima, por exemplo. Então, uma indústria que monta veículos, ela vai depender das indústrias de autopeças, que fabricam essas peças. Já que as montadoras, elas não fabricam as peças, elas apenas montam elas, como se fosse um quebra-cabeça. Além disso, claro, outros serviços também, como na área de limpeza, serviços na área de mecânica, qualquer coisa que garanta a manutenção da fábrica também é essencial que esteja disponível nessa cidade que eu vou me instalar. Outra questão importante, e essa é também uma das principais questões, junto com os incentivos fiscais, é a questão da mão de obra não qualificada, mas principalmente o custo da mão de obra não qualificada. É isso que define muitas vezes onde se vai instalar uma indústria. Porque a mão de obra é uma das coisas mais caras em que o empresário precisa pagar. E até por isso ele acaba priorizando locais em que ele vai ter uma mão de obra mais baixa. Por isso que a gente vê atualmente uma maior concentração de indústrias saindo desses países superdesenvolvidos, como a Europa e a América do Norte, indo em direção à China ou outros países ali asiáticos, mais periféricos. Exatamente porque nesses países, que têm uma grande população, eles vão oferecer uma diminuição nos custos da produção, já que eles têm uma mão de obra excessivamente barata. Porque tem muita gente, e aí você consegue, com essa concorrência de pessoas, vamos dizer assim, oferecer uma mão de obra mais barata para essas empresas. Tanto é que é muito comum, até mesmo aqui no Brasil, você já deve ter visto escrito em vários produtos Made in China. Exatamente. Por quê? Porque o produto, muitas vezes, para o mercado brasileiro, é mais barato
você produzi-lo na China e transportá-lo até aqui para o Brasil do que simplesmente produzir tudo diretamente aqui e não ter esse gasto com transportes. Então a gente chega ao ponto que o gasto com transportes é bem menor do que o gasto com a mão de obra, de tão barato que é essa mão de obra lá na China. Em países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos e a Europa, eles têm muitas leis trabalhistas, e isso encarece muito a mão de obra. Por isso mesmo, muitas empresas acabam optando por esses outros países que não têm essas leis trabalhistas, e assim eles conseguirem aumentar os seus lucros. Então, por isso, se a gente for ver, tem toda uma questão ética também por trás de muitos produtos que a gente consome de vários países. É evidente que até aqui produtos brasileiros também podem ter problemas de trabalhadores recebendo salários muito baixos, mas a gente sabe que onde a gente vê isso com mais frequência é principalmente nesses países asiáticos, em que os trabalhadores, além de receber um salário muito baixo, eles vivem em condições horríveis, muitas vezes trabalhando muito mais do que 10 horas por dia, vivendo em locais muito apertados, ambientes de trabalho muitas vezes com falta de iluminação, insalubre, então realmente é uma problemática muito grande por trás disso. E em muitos países, no geral, eles fazem vista grossa por isso, para isso, simplesmente porque eles estão ganhando com isso, né? Já que a China acaba oferecendo, ou outros países asiáticos, esses produtos a um baixo custo. E é claro, além da mão de obra não qualificada, a mão de obra qualificada também é muito importante para alguns tipos de indústrias. Principalmente aquelas indústrias ligadas à área da tecnologia. Então, por exemplo, essa indústria da informática, robótica, biotecnologia, a indústria química, que são essas indústrias que dependem diretamente do fazer científico, elas acabam dependendo também dessa mão de obra qualificada. Então, cientistas, por exemplo, engenheiros, técnicos, essas profissões que envolvem formações universitárias. Por isso mesmo, essas empresas, normalmente elas acabam ficando juntas em um local chamado tecnopolos, ou esses parques tecnológicos, que são esses locais que a gente tem essa concentração, tanto de indústrias quanto centros de pesquisa para fornecer todo esse conhecimento que essas indústrias precisam. E aí, alguns exemplos que a gente tem de tecnopolos é o Vale do Silício, em que a gente tem grandes empresas de tecnologia lá. Então a gente tem a Apple, a gente tem a Microsoft, instalado lá no Vale do Silício, na Califórnia, e a região de Campinas aqui. E exatamente como eu falei para vocês, como acaba tendo essa exigência de conhecimentos que essas indústrias possuem, elas acabam muitas vezes estando ligadas a universidades. Então, por exemplo, o Vale do Silício, lá a gente encontra a Universidade de Stanford. E também na região de Campinas, a gente tem no Tecnopolo de Campinas a Unicamp. Então, a Unicamp, com seus profissionais ali da sua respectiva área, vai acabar fornecendo esses conhecimentos, a partir de parcerias, vai acabar fornecendo o conhecimento necessário a cada uma das empresas. Isso é muito comum, essa ligação da iniciativa privada com as universidades, principalmente com universidades públicas. Por isso, um dos principais objetivos das universidades públicas é o fazer ciência, ou seja, a criação de descobertas e conhecimentos, e não apenas mão de obra. Muitas vezes a gente pensa que as universidades públicas elas estão ali para fazer mão de obra, mas na verdade não. Muitas vezes o principal objetivo dela não é mão de obra, e sim pesquisa e ciência. E aqui por fim, a gente tem duas questões de vestibular para vocês. Então essa aqui é a primeira. Tentem resolver aí, ó. Vou mudar. E aqui a segunda, que é uma questão de somatória. Então daí todas que vocês considerarem certas, vocês vão somando para no final terem um resultado final. Então por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida, vocês têm meus contatos. Bons estudos e até mais.